capítulo 50. Ó José. Gênesis 50, 17. Glória a Deus, amém? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a minha pastora por estar confiando em mim, de estar trazendo a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Aqui vem dizendo em Gênesis 50, 17, que fala assim: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam, amém? Pode sentar, glorificando o santo nome do Senhor. Glória a Deus, amém? O tema dessa noite é: deixando o passado que condena o seu irmão, para que você não seja condenado. Aqui na palavra do Senhor, ele vem contando em Gênesis 50, 17, vai se dizer que depois que o pai de José morre, diz que os irmãos vai chegar até a José com medo e vai dizer: olha só, José, o meu pai, que é o teu pai, mandou a gente pedir perdão, nós vimos te pedir perdão, porque nós tememos, José, que você faça algo ruim a nós, que você faça algo contra nós, porque nós te fizemos o mal. Só que o tema dessa noite é: deixando o passado que condena o seu irmão, para que você não seja condenado. A gente não vai ficar só na história de José, só que o que me chamou mais atenção na história de José, eu creio que a igreja já conhece, eu creio que a igreja já sabe a história, mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração, o que Deus falou para mim, porque foi um tema que durante essa semana mexeu muito comigo, foi um tema que falou muito ao meu coração. Aqui vem dizendo, a história de José é o seguinte: vai se dizer que quando a mãe de José tem
Mas eu te digo uma coisa: se Deus colocou no teu coração, mesmo que você fale, mesmo que tenha um homem e mulher que querendo lhe fazer mal, se Deus plantou, irá acontecer. Eu vejo José, vejo o pequeno sendo um homem de fé, um homem que entendia que podia se levantar milhares de pessoas, mas o plano de Deus iria acontecer. E acontece, é que aqueles irmãos vão olhar para José e vão dizer assim: vamos te jogar na cisterna, vamos lhe fazer mal, e pega o José, joga na cisterna, e aquele irmão vai dizer para ele: olha só, não vamos matar nosso irmão, vamos ver outra solução, era o nosso sangue, vamos carregar o sangue daquele que é nosso em nossas mãos. Não, pega o José, vende para o Egito. Agora eu quero analisar, seja você o José, comece a pensar, comece a se colocar no lugar de José. Imagine você dentro daquele carro, da caravana, sendo levado para o Egito. O que é que viria no teu coração? Viria ira, viria ódio, viria rancor, iria dizer: quando eu saísse do Egito, eu iria matar meus irmãos, eu iria destruir meus irmãos. Só que José não pensou dessa forma. Sabe o que José pensou? Eu estou indo para o Egito, eu estou triste porque eu vou ficar sem meu pai, eu estou angustiado porque eu amo meus irmãos, mas mesmo meus irmãos fazendo isso, eu vou confiar em Deus, eu não vou ter ira dele, eu não vou ficar angustiado, eu não vou deixar que isso abale o projeto de Deus na minha vida. E acontece que José está sendo levado para o Egito. Egito, no mundo hoje, na visão de hoje, é o mundo. O Egito é onde você vai ser maltratado, humilhado, massacrado. Nós vivemos em um mundo corrupto, um mundo onde as pessoas olham para outra, quer destruir, quer matar, quer tirar o sangue, quer fazer a pessoa desistir. Quantas vezes as pessoas nos fazem mal, tiram a nossa vontade de viver e começamos a dizer a Deus: eu tenho raiva dessa pessoa, eu não vou perdoar essa pessoa. Mas lá em Provérbios 17 vem dizendo: aquele que não perdoa traz câncer para os ossos, aquele que não perdoa traz podridão para os ossos. Mas sabe, irmã, eu não tenho podridão não. Então o que é que está acontecendo na tua vida? Esse embaraço na tua vida é o quê? Será que isso vem do nada? Será que os problemas vêm do nada? E a ira no teu coração, e a angústia no teu coração quando vê essa pessoa? É forte. José, ele está no Egito, ele está ali, mas Deus abençoou José na casa de Potifar, verdade. Mas imagina a mente dele 24 horas pensando: o meu lugar não era esse, eu era o predileto do meu pai, eu tinha túnica, eu tinha casa, eu tinha comida, eu era quem mandava, eu fazia de tudo, o meu lugar não era esse. Imagine Satanás no ouvido dele: ah, José, abandona Deus, ah, José, blasfêmia, oh, José, larga tudo, se mata, destrói, vira um vagabundo, faz tudo aquilo, José, que Deus não agrada. Eu começo a imaginar a mente de José olhando para aquela situação. Verdade, Deus. Só que José glorifica o Senhor. Glória a Deus. Deus. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Só que José, ele não deu lugar a Satanás. Aleluia. Eu comecei a analisar e a pensar que há várias formas de a gente carregar a dor. A dor de ser traído, a dor de ser machucado. Há várias formas, tem gente que pega a dor e começa a arrastar aquela dor como se fosse um peso e acaba ali acabando, destruindo, sendo paralisado, porque a dor se torna maior, acaba consumindo a pessoa. É desse jeito. Tem outros que pegam a dor e colocam a culpa: eu não sou crente porque fizeram isso comigo, eu não sou crente, eu não adoro a Deus, eu não desisti, eu não fui até o fim, porque me machucaram, porque me abalaram, porque me feriram. Ah, mas eu não sou crente por causa disso, eu não adoro mais a Deus por causa disso, eu larguei o ministério por causa disso. Agora eu te pergunto: quem foi que morreu na cruz por você? Foi aquele que lhe machucou? Foi aquele que te humilhou? Ou foi o Senhor Jesus Cristo? Aleluia, Jesus. E José, ele não carregou a dor
Meu. E José está dentro da casa de Potifar. E ele está ali pensando, servindo a Potifar, e tudo está indo bem. E eu começo a pensar, Deus olhando para José. Ah, José, para você está ótimo agora, né? Para você está tudo tranquilo. Você está pensando que vai se separar aí. Você já foi vendido, você está na casa de Potifar, mas o que eu tenho para você, José, é maior. Você vai ter que passar por outro deserto, por outro processo. Você agora vai ser caluniado, José. Olha só, José ele foi vendido, humilhado, maltratado, abandonado. Agora ele vai ser caluniado. Vai se levar uma mentira contra a vida de José. Vai se levar agora uma outra tempestade com José, que vai manchar o nome dele, que vai, se fosse o tempo de hoje, ia tirar o caráter de José. Só que José, olhando para aquela situação, ele decide não se corromper. Acredito eu que ele vai dizer para Potifar, eu não fiz isso. Você fez o que? Eu não dei em cima da sua mulher. Ô Potifar, o Senhor confiou em mim. Eu sirvo a Deus, eu sei a lei de Deus. Só que ele foi lançado na prisão. Se fosse hoje um de nós, o que é que a gente faria? Dessa maneira aí. A primeira coisa que a gente faria era o quê? Soltar um pau na barraca. A gente ia dizer, ah não, Deus, agora eu já fui humilhado, já fui maltratado, não estou à beira do meu pai, eu estou pensando que está indo tudo bem comigo, na casa de Potifar, e vem mais uma dessa, agora eu largo tudo, eu desisto, não fico, eu abandono ao Senhor, para mim eu não quero nem mais ir para o céu. Só que José não teve isso. Eu começo a pensar e analisar, muita gente fala, ah, Satanás é nosso inimigo, verdade, mas a nossa mente também é um dos piores inimigos, porque José estava dentro da prisão e a mente dele estava dizendo o que para ele? Olha aí. É verdade. E aqueles que conheciam que ele é hebreu, que ele serve a Deus, imagina, você serve a Deus e está aqui dentro? E se alguém ali, José contou a história, vai dizer, você ainda foi vendido, foi maltratado, agora lhe caluniaram, você está aqui dentro? Quantas vezes nós passamos por isso e se levanta a pessoa para dizer, eu não fiz isso com você, porque você continua, eu não fiz isso com você, porque você ainda fala comigo, eu fiz isso com você, porque você está assim. Você tem que entender que para Deus lhe perdoar é necessário a gente perdoar aquele que nos ofendeu. Tem uma oração que é a oração universal de crente católico, todos falam Pai Nosso, só que o que eu mais achei interessante é que no Pai Nosso vai dizendo, se a gente perdoar os nossos irmãos, o Senhor irá nos perdoar. Então, para Deus nos perdoar, para Deus trazer vitória, é necessário nós perdoar aquele que nos ofendeu. Aleluia. É verdade, Jesus. Tem pessoas que falam assim, eu não perdoo. Então você não peca. Olha aí. Se você não perdoa, você não pode pecar. Você tem que andar reto, não pode errar um mandamento da Bíblia. Você vai ser o santão. Ah, minha irmã, mas eu não consigo perdoar, então você não consegue entrar no céu. É isso mesmo. Desse jeito aí. Aleluia. Deixando o passado que condena o seu irmão. Às vezes a pessoa faz isso, tem 10 anos que fez, mas você está ali, machucando, humilhando, fez isso, aconteceu isso, vai pagar, vai fazer isso, eu não mereço isso. Só que eu vou te dizer uma coisa, não saindo de José, mas outro homem que eu aprendi a gostar foi de Jabez. Você já imaginou o que Jabez passou? Você já imaginou a humilhação que Jabez passou? Desde quando nasceu, os amiguinhos, o pai, os irmãos dizendo, você é um miserável, você matou a minha mulher, você matou a sua mãe, a humilhação na escola, na cidade, no trabalho. Mas o que foi que Jabez fez? É glória. Quem foi que Jabez se tornou? Se fosse hoje em dia dizer, você é um traficante, eu vou ser o maior ladrão, eu vou ser um homem de um coração duro, eu não vou ajudar ninguém. Por quê? Porque olha a minha vida como foi. Pisaram, humilharam, massacraram, me instigaram, me fizeram tudo. Eu não vou, diz assim, eu não mereço isso, então eu vou ser isso. Aleluia. Só que Jabez, ele não fez isso. Glória. Jabez, ele olhou para aquela situação, verdade. Eu acredito que ele possa dizer, eu não posso controlar o tempo, mas eu não matei minha mãe. Não fui eu que fiz minha mãe morrer porque ele era um bebê. Vocês estão me massacrando, estão me humilhando, mas eu vou recorrer àquele que pode trazer salvação. Eu vou recorrer àquele que cura a ferida. Eu vou recorrer àquele que restaura a ferida, que restaura o
Jabez, ele foi ferido. Imagine só uma pessoa que se queima. No momento, dias vai trazer dor. Você vai chorar, você vai pular, você vai se sapatear. Mas depois fica a cicatriz, verdade. Mas a cicatriz é para você lembrar de onde Deus te tirou e o processo. Nós ouvimos direto que deserto é processo, é trabalho, é Deus moldando o caráter, é Deus moldando a vida. Sabe o que é que eu aprendi? Tudo aquilo que nós passamos é aprendizagem. Tudo aquilo que nós passamos é Deus moldando a gente. Nada vem na nossa vida sem Deus permitir. Eu creio, Deus. Você pode dizer, mas eu sou um vaso na mão de Deus, verdade. Um vaso na mão de Deus, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser moldado. E às vezes Deus coloca pessoas para ser um martelo em nossa vida, nos caluniando, nos humilhando, para Deus e para a gente entender que nós somos dependentes dele. Aleluia. E José está dentro do presídio, lá dentro. E José agora vai começar a ser bênção naquele lugar. Aleluia. José, ele vai começar a ser homem, ele já era homem de Deus, mas ajudando aqueles presidiários, ajudando aquele povo. E vai se dizer que vai entrar 2 homens lá dentro do presídio. E acontece que José vai revelar os sonhos. Só que eu quero te dizer uma coisa, que no final José vai dizer para aquele homem que vai assim, olha só, o rei vai soltar você, mas lembra-te de mim. Foi dessa maneira aí. Lembra de mim quando o rei te soltar, quando o rei for até você. Entenda uma coisa, todo processo tem o seu tempo determinado. Aleluia. Todo processo tem um tempo determinado para chegar à vitória. José ia estar com o coração angustiado, maltratado, sangrando, mas Deus estava falando, persevera, José. Enquanto você está perdoando, enquanto você está perseverando, eu estou trabalhando na tua vida, eu estou trazendo vitória para a tua vida, eu estou moldando você. Aleluia. E José está ali dentro daquele cárcere, pensando, meu Deus, outra vez eu ajudei aquele homem, eu disse para aquele homem que ele seria solto. Por que é que ele não lembrou de mim? Por que é que ele não falou de mim para Faraó? Será que eu vou morrer aqui dentro dessa cova? Senhor, será que eu vou ficar aqui? Será que o que meus irmãos fizeram comigo, será que eu merecia? Ei, Jesus. Eu imagino a mente de José pensando isso. Só que José, ao mesmo tempo que está pensando isso, ele está dizendo, mas eu perdoo meus irmãos e eu continuo adorando a Deus. Eu perdoo meus irmãos, mas eu confio, confiando em Deus. Aleluia, Jesus. O tema vem dizendo para que você não seja condenado. José, ele não foi condenado porque no primeiro instante, mesmo ele sendo machucado, maltratado, sendo levado para o Egito, ele decidiu perdoar. Aleluia, Jesus. Glória a Minha Deus. irmã, mas dói, verdade. É um processo, mas esse processo você não pode deixar descer pro seu coração. Você não pode deixar que a ira, que a raiva, que a todo momento entre pro seu coração e acaba corroendo tudo, acaba destruindo tudo, acabe abalando a sua fé. Sabe? Jacó e Esaú. Nós conhecemos o pai de José e o tio de José. Você vai dizer, meu irmão, que isso tem a ver com o tema. Se lembre que Jacó roubou a bênção de Esaú. Se lembre que Jacó enganou o pai. Que Jacó fez coisas que não agradavam. Mas foi uma barganha, mas não agradava ao Senhor. Enganação não veio do Senhor. Olha aí. E vai se dizer que Jacó vai chamar Labão e vai dizer, olha só, eu já trabalhei 14 anos, 7 por uma mulher, 7 por outra. Agora está na hora de eu servir na minha casa, eu levantar e ir. Só que quando Jacó se levanta, Jacó vai, diz que ele sai escondido de Labão. Deus vai falar com Labão para não fazer mal nenhum a Jacó. E acontece que Jacó ouve que Esaú está vindo em direção dele com 400 homens. Só que Jacó começa a tremer nas pernas, porque Jacó lembrava do que ele fez com Esaú. Verdade. Jacó começou a pensar, eu enganei meu irmão, eu roubei a bênção que era dele. O que é que o meu irmão vai fazer comigo? O que é que o meu irmão vai fazer agora com as mulheres, com os meus filhos? Só que Deus sabia de tudo, e sabia de tudo que iria acontecer. E diz que Esaú, ele vai ser
que Deus lhe prospere no ministério. Se Deus mesmo vem dizer, se você não perdoar, se você não amar o teu irmão, você não recebe perdão do céu. Lá em Mateus ele vem dizendo depois do Pai Nosso, você só será atendido se você primeiro liberar o perdão. Aleluia, Jesus. Se você primeiro confessar, se você ter seu irmão e um ou outro se abraçar e não ter mágoa. Esse é o mandamento que eu acho mais difícil. Porque você amar o próximo é fácil. Agora ama aquele que lhe feriu. Ama aquele que lhe machucou. Ama aquele que lhe massacrou. Ama aquele que levanta calúnia, que levanta mentira. Ama aquele que difama. É muito fácil amar esses. Mas eu quero ver você amar aquele que você está dizendo, Deus, ele me machucou, Deus, ele fez isso, e Deus está dizendo, você perdoa. Mas ele me machucou e Deus está dizendo, perdoa. Mas ele me machucou. E você vê aquele irmão sendo abençoado. Você vê aquele irmão sendo crescendo. Você dizendo, por que ele cresce e eu não? E uma falta de perdão no teu coração. Não entendi o recado. É muito fácil você questionar e dizer, o irmão conseguiu isso, porque ele me feriu, porque ele fez isso. Mas Deus fala, você também pode, mas é necessário você perdoar. Aleluia. Aqueles 4 leprosos que a pastora pregou no domingo, vai se dizer que ele vai ver aquele acampamento cheio de comida, cheio de riqueza. Se fosse hoje um de nós, 2 leprosos, me perdoe. Se fosse hoje um de nós, a gente ia pegar comida, a gente ia pegar o dinheiro, cascar fora. O povo que morresse lá dentro, o povo que se virasse lá dentro. Mas ele entendia o mandamento do Senhor. Ele compreendia que a providência vinha do Senhor. Ele entendia que tinha que perdoar, que tinha que amar, que tinha que cuidar, que tinha que zelar. E ele vai lá dizer, olha só, tem comida, tem água, tem bebida, tem tudo, vai lá. Para Deus nos abençoar, para Deus entrar em providência em nossa vida, é necessário esquecermos o passado daquele que nos feriu. Aleluia, Jesus. Só que o perdão, ele tem 3 fases. Quais são as 3 fases? A primeira, perdoar o teu próximo. Primeiro, perdoar a si mesmo. E o perdão de Deus. A maioria do povo perdoa até o próximo, mas esquece de se perdoar. Olha aí. Esquece de perdoar, esquece de você mesmo se perdoar. Eu não mereço, eu fiz isso, eu não consigo, eu sou miserável, eu sou isso. Deus não vai me querer porque eu fiz isso. Só que Deus fala, é necessário você mesmo se perdoar. Aleluia. Receba essa palavra. Nenhuma pessoa que fez o mal ao outro ou foi caluniado, se não se perdoar, se não receber o perdão de si mesmo, não vai avante. Dá 2 passos para frente e 4 para trás. Por quê? Porque esquece de se amar. A sociedade hoje em dia é uma sociedade que até perdoa o irmão, que até recebeu o perdão de Deus e o perdão a si mesmo. Mas meu irmão, eu fiz isso, Deus não vai me perdoar. Deus me perdoa se você se arrependeu e você se perdoa. E você está decidido largar aquilo que você praticou. E você está decidido a ser um homem diferente, uma mulher diferente. E acontece que, voltando para José, vai se dizer que José, ele está dentro daquele caso, ele vai se passar 2 anos. 2 anos se passa depois que ele revela, que ele fala sobre os sonhos daqueles homens. 2 anos José ali dentro. E acredito eu, José, pensando, eu vou morrer neste lugar, eu vou ficar neste lugar. Para mim acabou tudo, para mim parou tudo, para mim eu não tenho jeito. E José está ali, só que Deus lembra de José e fala assim, agora está na hora de você viver o extraordinário. Está na hora de eu cumprir aquilo que eu lhe prometi. E acontece que Faraó, ele vai sonhar sobre até os sonhos e diz que vai chamar magos, homens do Egito, e nenhum deles vai conseguir revelar o sonho de Faraó. Pelo contrário, vai agora começar a bajular Faraó, dizendo, Faraó, esses anos todos aí, essas 7 facas, essas 7 espigas, são anos de vida para o Senhor. Vão começar a dizer coisas para Faraó que não são nada a ver com os sonhos. E Faraó se indigna e vai se dizer que olha só o tempo de Deus na vida de José. E vai se dizer que vai o copeiro, aquele homem, se lembrar de José. E diz que uma coisa que me chamou a atenção é que
na minha Bíblia está dizendo, dentro da cova. Aonde José estava? Dentro da prisão. A minha Bíblia vai dizendo, dentro da cova. Por que dentro da cova? Porque prisão é um lugar que a pessoa fica humilhada, maltratado, fora da sociedade, uma pessoa que não vale nada. Quando a gente aprisiona um irmão por falta de perdão, a vida do irmão fica toda amarrada. A vida da pessoa que você não perdoou fica ali presa, fica ali aprisionada. E nem a sua vida, nem a vida da pessoa vai para frente. E você vê que com José foi diferente. Ele liberou o perdão para os irmãos, que a vida dele vai o que? Adiante, em todo lugar que ele vai, ele está ali prosperando. E diz que chama o José, faz a barba, dá banho, ele se veste, vai até Faraó, ele revela os sonhos de Faraó e fala dos 7 homens de grande a 7 anos, de grande abundância, mas também vai ter 7 anos de grande fome, de grande miséria no Egito. Só que para adiantar, vai se dizer que Faraó vai pegar José, vai colocar um anel no dedo, vai colocar como governador, e José vai começar a governar no Egito. E ele governando no Egito, vai se dizer agora que os 7 anos de abundância, 7 anos de muita colheita, de muita comida vai se passar, e vai chegar agora os 7 anos de fome, de peste, 7 anos de miséria, que não foi só no Egito, mas em toda a terra. E vai se dizer que agora vai chegar para José. Será que ele perdoou mesmo? Vai se dizer que os irmãos, mas o pai vai dizer, eu ouvi falar que no Egito tem comida. O pai não lembrava. O pai não sabia que José estava vivo no Egito. Os irmãos não sabiam que José estava vivo no Egito. Para os irmãos, José estava morto, porque ele foi vendido como escravo, e lá ele morreu e estava indo tudo bem. Para os irmãos, para o pai, um filho perdido, ele sofrendo com a dor do luto. E para José, o homem que estava ali aprendendo a ser sarado, curado, ele entendendo que para ele estar ali foi Deus que permitiu, para ele estar ali naquela direção foi necessário largar a amargura e olhar para o alvo, olhar para Cristo, olhar em frente, olhar e entender que era necessário ele largar a dor, largar aquela angústia, largar o que aconteceu com ele, perdoar para ele ser abençoado. E vai se dizer que vai te chegar, e Jacó vai dizer, olha só, vai lá no Egito, vai comprar mantimento pra gente, porque aqui acabou. Se a gente não for, a gente vai morrer de fome. E o que eu acho impressionante da palavra é que quando os irmãos chegam no Egito, quem é que vai lembrar de cara que é os irmãos? Não os irmãos que vão lembrar de José, mas José lembra dos irmãos. A Bíblia vai dizer bem claro que José, assim que a vista, vai reconhecer um por um. Vai reconhecer os irmãos que jogaram ele dentro daquela cova. Vai reconhecer os irmãos que tiraram da casa do pai. Vai reconhecer os irmãos que queriam matar ele. José era governador. O que José podia fazer com aqueles irmãos? Prende, mata, joga na cova, vende para outro povo, aprisiona aí, deixa morrer de fome. José pode fazer isso, ele tinha agora todo o poder, toda a autoridade. Ele agora estava o quê? Sobre cima daqueles irmãos. E ele vai olhar para aqueles homens, para os irmãos dele, e ele vai dizer, vai chamar eles, vai perguntar pelo pai e pelo irmão. Você tem mais algum irmão? Você tem algum irmão? Seu pai ainda é vivo? E ele vai dizer, o meu pai ainda é vivo. Eu tenho um irmão que ainda está com meu pai. Na verdade ele vai dizer, eu tenho 12 irmãos, só que um foi morto, um está com meu pai, e só nós viemos. E diz que José, ele vai lhe bolar um plano e vai dizer, vocês são espias do Egito, vocês são espias. E ele vai dizer, não, meu senhor, eu não sou espias não. E vai dizer, vocês são. Então se vocês não são espias, você vai voltar lá, vai trazer o teu irmão mais novo, enquanto um vai ficar aqui preso. Olha aí, um vai ficar aqui preso. E eu começo agora a pensar e analisar o pensamento de Judá, o pensamento de Levi, o pensamento dos irmãos que jogaram José na cisterna. E agora, o que é que eu vou dizer para o meu pai? Porque Jacó, ele não ia deixar Benjamim solto. Jacó não ia deixar Benjamim ir, porque acredito eu que Deus não engana aquele que tem intimidade. Jacó, ele podia estar se sofrendo por luto, sofrendo porque o filho dele morreu, mas ele tinha o único filho da
Benjamim não vai. Eu não vou perder meu outro filho. Porque se eu perder mais um filho, essa amargura vai me levar à sepultura. Eu olhei triste, angustiado até a morte. Sabe o que eu começo a analisar? Que o inimigo, quando ele quer cegar, ele quer destruir o ministério, ele quer acabar com a vida de uma pessoa, ele levanta outros sem visão, outros que não tem compaixão, que não tem amor, para destruir, levanta calúnia, levanta coisas para tirar o teu foco. Jacó está ali parado, angustiado. Jacó está ali sem força, sem ânimo, sem visão. E acontece Ei, Nazaré. me perdoa, igreja. Glorifica o Senhor. Aleluia. E acontece que tá ali aqueles irmãos com Jacó e vai se chegar a fome de novo. E Jacó vai dizer, vai lá no Egito. E os irmãos vão dizer, eu não vou. Eu não vou porque aquele homem, eles não reconheceram. Aquele homem falou que só vai liberar o meu irmão, só vai servir a gente se a gente for mais novo. E diz que Judá, ele vai dizer para o pai, olha só, se o Senhor liberar Benjamim, eu serei fiador pela vida dele. Benjamim, ele vai voltar com vida, porque se ele não voltar, meu pai, o Senhor pode me deserdar, o Senhor pode fazer o que for comigo, porque eu vou estar ali protegendo Benjamim. E diz que aqueles homens vão subir até o Egito, e chegando lá diz que José, ele vai reconhecer o mais novo, e ele vai chamar aqueles homens para casa, e vai lhe dar um banquete, e vai se dizer que José ele reconhece o irmão mais novo, e minhas lágrimas, vem agora o sentimento, vem agora, olha, meu Deus, eu quero abraçar o meu irmão, meu Deus, eu quero beijá-lo, eu quero agora o irmão, o filho da minha mãe, eu quero ter ele aqui comigo. Só que José se conteve, ele foi para um lugar, ele chorou, e ele depois se conteve e foi até os irmãos. Mas o irmão que eu quero te dizer é que em todos os momentos José tinha a oportunidade de pegar aqueles irmãos, 10 irmãos, e maltratar. Pegar aqueles 10 irmãos e prender, e matar, fazer de tudo com aqueles irmãos. Ele podia dar aquela comida, colocar veneno, podia fazer de tudo, mas ele vai pegar aqueles irmãos e vai dar um banquete, e vai falar com aqueles irmãos, e vai dizer, esse é o mais novo, vai se conter, ele vai bolar um plano e vai dizer, pega a minha taça de prata, coloca no alimento do irmão mais novo, e vão levar até esses irmãos, porque ele queria saber se aqueles que maltrataram, que venderam ele mudaram, se aqueles que maltrataram eram homens diferentes. Sabe, o trabalhar de Deus com cada pessoa é diferente. Vai se passar anos. Para José ser governador foi com 30 anos. E diz que até José, 17 anos, até 30, se passasse um bom tempo, Deus também estava moldando os irmãos. Meu Deus! Enquanto Deus está lá perdoando, Deus está moldando Judá, Deus está moldando Levi, Deus está moldando os outros. E quando você perdoa aqui, e quando você libera a palavra profética, e quando você ora, e quando você anda lá e aqui, Deus está cuidando daqueles que lhe apedrejaram, que lhe caluniaram, que lhe colocaram na cisterna. Enquanto José estava ali, seguindo a direção, Deus estava cuidando dos irmãos, Deus estava moldando os irmãos. Por que você sabe isso? Porque quando pega um alimento e descobre que está em Benjamim, e os homens vão dizer, vai ser preso, vai levar preso. Judá é o primeiro a dizer, olha só, ele não vai ser preso, não, me leva. Acreditou que Judá lembrou de José, acreditou que Judá lembrou do que fez a José. Mas eu não posso fazer o que eu fiz ao meu irmão, eu tenho que ser diferente. Eu não posso deixar que o inimigo me segue. Eu não posso deixar que o passado, que esse passado eu carregue até o futuro e mate o ministério que Deus tem comigo, e mate o chamado que Deus tem comigo. Porque não tá, mas eu acredito que se Judá fizesse isso com Benjamim, o que seria daqueles irmãos? O que seria daquele homem que Deus vai ser apresentado em Mateus, na genealogia de Jesus? Quem
seria Judá? Quem seria ele? E Judá fala assim, não, ele não, me leva. E a mente dele, eu acredito que a mente dele, ele pensando, eu sou diferente, eu sou transformado, eu não posso fazer isso, eu não posso mais condenar, eu não posso deixar que os ciúmes, eu não posso deixar que a história, o que o inimigo está colocando no meu ouvido, faça acontecer com meu irmão, eu vou ser diferente. E diz que quando Judá fala para José, José chega para aqueles irmãos, eu não vou fazer isso com vocês, porque eu sou José, aqueles que vocês venderam, aqueles que vocês jogaram na terra, aqueles que vocês humilharam, aqueles que vocês queriam morto. Imagine a cara dos irmãos, imagine o temor dos irmãos, imagine o medo daqueles homens. Pronto, a gente vai morrer, José é governador. Só que José mostrou a todo momento que ele era diferente, que ele era sal, que ele era luz, que ele era ser diferente. Ser crente todo mundo é. Eu quero ser você ser cristão, porque cristão é ser parecido com Cristo. Melhor e maior do que Cristo não tem outro. E Cristo, ele foi caluniado, ele foi machucado, ele foi apedrejado, ele foi tudo, mas ele decidiu perdoar aquele povo. Ele decidiu olhar para aquela multidão e dizer, mesmo você fazendo isso tudo, eu vou perdoar você. Dessa maneira aí. Cristo, ele não olhou para trás. Cristo não deixou que a ira, que Satanás entrasse no coração e tirasse a visão, tirasse o foco. Ele não deixou que aquele povo que estava humilhando, maltratando, ele não deixou que aquele povo tirasse a visão dele. Ele foi até o final. Meu Deus! Sabe outro homem que tinha de tudo e foi, mas antes ele pensou que não ia ser nada, era Pedro. Pedro, amigão de Jesus. Pedro, aquele que está ali com Jesus, e Jesus fala, Pedro, você vai ser peneirado. Pedro, você vai me trair. Pedro, você vai me negar. E acontece que Pedro vai dizer, eu não, Jesus, eu vou estar com você todo tempo, eu vou estar com você colado. E acontece que Pedro nega Jesus 3 vezes. E agora Pedro vai dizer o quê? Eu não vou mais seguir Jesus. Eu vou voltar. Eu vou pescar. Eu vou abandonar. Jesus não vai mais me perdoar. O meu ministério acabou. Eu vou te dizer uma coisa. O seu ministério só acaba se você não decidir perdoar o seu irmão e perdoar a si mesmo. Se você decidir carregar essa dor de uma forma que vai lhe arrastar para o inferno. Porque aquele que não perdoa para o céu não vai. Verdade. É verdade. Aquele que não tem um coração, uma compaixão, um amor pelo próximo, não chega nem na porta do céu. E acreditou Pedro pensando que para ele estava tudo acabado. Só que Jesus falou assim, eu tenho um momento certo para chegar na tua vida, Pedro. Glória a Deus. Eu vou restaurar a tua vida, Pedro. Eu me perdoei, Pedro. Glória. E Jesus vem falando, eu te perdoei, eu te sarei, eu lhe transformei. Olha só onde até você chegou. A cada dia eu estou lhe ajudando a você passar mais um passo, a você andar mais um passo. A cada dia eu estou lhe moldando, eu estou lhe capacitando, eu estou lhe transformando. Mas por que será que você não se perdoa? Por que você será que você não abandona o passado daquele que te machucou? Por que será que você olha para trás todo momento e começa a dizer para mim, olha só o que fizeram comigo, por isso que eu estou aqui? Se a cada dia Cristo está lhe moldando a você. A irmã Lúcia falou que um vaso na mão do oleiro é necessário ser moldado, ser transformado, verdade. A pastora fala direto que tem pessoas que têm que ser martelo em nossa vida. Para quê? Para nos aproximar de Cristo. E às vezes a humilhação que o irmão está fazendo por você é propósito de Deus. Receba essa palavra. Sabe de uma coisa? José teve 2 sonhos no início, não foi? Se os irmãos não botassem ele dentro da cisterna, ia se cumprir os sonhos? Não ia. Se José ele não perdoasse, se cumprir os sonhos? Não ia. Então Satanás ele usa a falta de perdão para aprisionar, para os sonhos de Deus não se cumprir na sua vida. Dessa maneira. Gosta essa palavra. Ana era estéril. Mas sabe por quê? Porque a todo tempo Ana ia orar, Penina tem filho, não. Ana dizia para Deus, Deus, Penina tem filho, por que eu não? Ana toda hora dizia, Deus, Penina tem vários filhos e eu não. O Cana amava Ana, mas Ana orava a Deus, eu quero ter filho, mas Penina tem. Ela lembrava do passado de Penina. Ela lembrava a humilhação
Penina fazia com ela. Ela lembrava da calúnia de Penina. Mas no dia que Ana se levantou, no dia que Ana decidiu dizer assim: eu não vou olhar para a calúnia de Penina, eu não vou olhar para o que Penina está fazendo comigo, eu vou me prostrar, eu vou me humilhar, eu vou adorar a Deus. Foi aí que Deus abriu a madre de Ana. Quando Ana decidiu deixar o passado, deixar Penina para lá e agora focar em Cristo, focar em Deus, focar no ministério que Deus tinha com ela, no projeto que Deus tinha com ela, Deus vai abrir a madre de Penina. Meu Deus! Jabez, Penina de Ana, perdoe. Jabez, ele estava ali sendo humilhado, mas no momento que Jabez decidiu largar aquilo ali, Deus abençoou Jabez. Daniel foi jogado na cova do leão e Daniel podia dizer: mata aqueles miseráveis, mata quem me jogaram na cova, que inventaram aquele decreto. Mas Daniel estava na cova e estava dizendo: ele levantou, eu vou continuar adorando ao Senhor. Olha o perdão desses homens, olha o foco desses homens. Não deixe Satanás tirar o foco da sua vida. Não deixe Satanás colocar a dor como um tira de foco. O nosso foco é chegar ao céu. O nosso foco é cumprir o que Deus colocou. O nosso foco é andar com Deus, andar com retidão, é adorar ao Senhor, é cumprir os mandamentos do Senhor. Mas é necessário perdoar. É necessário abandonar o passado que lhe machuca. É necessário abandonar aquilo que está lhe aprisionando, aquilo que está lhe caluniando. E sabe o que é que acontece? É que José vai reconhecer os irmãos vão reconhecer José. E agora? Alguém precisa dizer a Jacó: Meu Deus! alguém precisa dizer a Jacó: pai, o seu filhinho que eu disse que o leão matou, que o bicho matou, está vivo. E como é que ele está vivo? Fui eu que joguei na cisterna. Será que você conseguiria falar isso para o seu pai se fosse você, um dos irmãos de José? Pensa aí, eu vou te dizer uma coisa: todo dia a gente coloca o joelho no chão e fala para Deus: Deus, eu pequei. E Deus fala: eu te perdoo. Mas quando é teu irmão que faz algo contra você, você fala para Deus: Deus, eu não consigo perdoar. Olha aí. Deus, eu sou bom demais para perdoar. É desse jeito que acontece. Deus, eu sou uma mulher, um homem santo demais para perdoar. Eu comecei a analisar aqueles irmãos de José, ir até Jacó e falar: meu pai, eu trouxe teu irmão, teu filho Benjamim, mas eu tenho uma notícia melhor. José está vivo. Como é que José está vivo? Ele é governador do Egito, e foi a gente que vendeu ele para o Egito. E agora é Jacó que tinha que liberar o perdão. Olha aí. Agora na enganação, os anos de tristeza, da dor, Jacó, ele sabe, passa naqueles anos tudo pensando que seu filho está morto. Eu não beijo ele, massacrar, blasfemar, maldizer os filhos dele. Eu não vejo Jacó dizendo: seu miserável, seu inútil. Não. Jacó vai se levantar com alegria. Na verdade ele vai ter até um desmaio. A Bíblia vai dizer que ele vai ter um desmaio, porque foi uma notícia alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre, seu filho está vivo. Triste, os irmãos que venderam. Meu Deus! Jacó perdoou. E quem somos nós para não perdoar? Aquele que nos apredejou, aqueles que nos caluniou, aquele que fez ferida que sangra até hoje. Só que a ferida que sangra até hoje, Jesus é o remédio para passar o bálsamo. O bálsamo é Jesus. A cura é Jesus. A providência é Jesus. E quando você vem se arrastando, glorificando, Jesus cura. Jesus me ensina a perdoar. Jesus me molda. Jesus, eu sou um vaso nas tuas mãos. E eu estou nas tuas mãos. E eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar. Porque senão eu não sou perdoado. E quando você se esforça, Jesus está dizendo: vai lá, abraça, cuida. Olha que eu estou tratando você. Aleluia, Jesus. Eu quero ver você orar por aquele que lhe machuca. Eu quero você orar por aquele que está ali, que te pisou, te humilhou. Vai orar por esses, vai abraçar esses. Ah, minha irmã, eu não consigo, então você não consegue entrar no céu. Minha irmã, a dor é maior. Transforme sua dor. Para de estar colocando sua dor como se fosse a maior caverna no mundo nas suas costas. Pegue a sua dor, transforme
transforme uma pena em um coração, o que for, mas transforme sua dor em algo que você possa carregar. Aleluia. A cruz que Deus dá a cada um não é pesada. Ah, é pesada? Não. Porque a maior que levou foi Jesus. Verdade. A mais dolorosa que levou foi Jesus. A humilhação que passou maior foi Jesus. A traição que passou maior foi Jesus. Imagina lá, ele curou tal, ele curou, ele sarou. E aqueles que dizem, não, apedreja, mata, crucifica. E ele olhou e disse, eu perdoo. Glória ao Cristo. Para melhorar, nós somos aqueles que todo dia peca, todo dia faz algo. O Senhor já está dizendo, eu te perdoo. Ei, Cristo, glória. E vai se dizer que Jacó recebe a notícia e diz que os carros chegam lá, que José manda buscar o pai. Ele vai até José no Egito e diz que Jacó vai adoecer. E diz que Jacó vai abençoar todos os filhos e vai agora chegar aonde eu li. Que Jacó morre e os irmãos vão até José. Ô José, o nosso pai pediu para você nos perdoar. Aleluia. Imagina o momento que José estava esperando por isso. José já tinha perdoado, mas sempre a gente espera o perdão. Eu vou te dizer uma coisa: espere o perdão de Cristo. Espere o perdão de você mesmo. Eu passei por uma coisa esse ano que minha mãe me disse: se você não se perdoar, seu ministério não vai fluir, a sua vida não vai fluir. Perdoar os outros, a ferida, a cicatrizar, você vai conseguir. Receber o perdão de Deus, você vai conseguir. Mas não deixe que Satanás faça você não se perdoar. Não deixe que Satanás tire o teu foco. Que foco? Deixe que o seu passado tire o foco de você chegar até Cristo. Sabe por que muitos crentes param? Porque está ali caminhando e Satanás está lembrando: você fez isso, você fez aquilo, você faz isso. Olha quem era você. Olha quem era você. Você não é nada. Você vai voltar a fazer isso. Você vai voltar a me servir. Repreenda Satanás. Levante, sacuda, joga poeira e diga: eu não vou voltar. Como minha mãe me disse: morra de fazer jejum, mas morra buscando a tua salvação. Morra se perdoando. Você morra querendo se perdoar. No dia que eu entendi que eu precisava me perdoar, a minha vida melhorou. No dia que eu entendi que eu necessitava dar um passo para frente, pegar aquele passado e jogar no mar do esquecimento, esquecendo o que aconteceu comigo, a minha vida melhorou. Sabe por que Pedro virou um homem cheio de Deus, um homem cheio de unção? Ele negou Jesus, mas ele não ficou o tempo todo dizendo: eu não presto, eu sou miserável. Não, ele negou Jesus. Jesus perdoou, ele se perdoou. Agora ele olhou para Cristo, carregou sua cruz até o fim. Aleluia. José perdoou o irmão e falou assim: não se preocupa não, meu querido. Não se preocupa não. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Ele perdoou e vai dizer assim: não se preocupe, porque mal nenhum farei a vocês. Eu vou lhe sustentar até passar os anos da fome. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. E Jó? E os amigos de Jó? Eu estou lendo que diz que Deus, ele sara os quebrantados de coração. Enquanto Jó estava ali pedindo, falando, adorando, exaltando, Deus não fez nada. Mas a partir do momento que ele orou por aqueles que estavam ali apedrejando, Jó não fez nada. Mas irmãos, os irmãos, amigos dele estavam dizendo: você fez, você está passando por isso porque você fez, você está passando por isso porque você fez, você isso, você aquilo. E ele decidiu perdoar. Deus restaurou tudo na vida de Jó. Aleluia, Deus. Às vezes o nosso ministério está parado porque nós mesmos decidimos parar o propósito de Deus em nossas vidas. Nós mesmos decidimos abandonar o que Deus colocou em nossa vida por falta de perdão a si mesmo, ao próximo, por causa do orgulho. E para encerrar, o orgulho, Satanás teve tanto orgulho que colocou ele onde ele estava. Aleluia. Não deixe que isso tire o teu foco do céu. Não deixe que o passado lhe condene, nem do seu irmão, nem o seu. Seja diferente, seja sal, seja luz nesse mundo. Seja atalaias de Cristo, águias, urubu. E eu peço que a igreja se coloque de pé, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração.